Jos Verstappen deixou claro. Norris se concentrou apenas em Max na largada e não pensou em frear. Estas são as declarações do pai de Verstappen e no vídeo de hoje vamos ver o que a McLaren errou no ajuste dos monopostos de Norris e Piastri, porque foram desclassificados devido ao desgaste excessivo do Planck. Vamos ver um artigo muito interessante a respeito. Devemos obviamente falar também sobre Lewis Hamilton, pois ele fez algumas declarações particulares. Antes, inscrevam-se e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Vamos tratar de cada assunto em detalhe e vou aprofundá-lo. Dito isso, vamos começar com essas declarações de Jos Verstappen, porque ele disse sim que Norris se concentrou apenas em Max na largada, mas também acrescentou que Max Verstappen já sabia antes de embarcar no avião, antes de sair de Las Vegas, que os dois McLaren seriam desclassificados devido ao desgaste excessivo do Planck. E nisso eu dou razão a Jos Verstappen, no sentido de que Lando Norris fez bem em fechar Max na largada, mas ele fechou demais e a trajetória estava errada para então abordar a curva. E isso é claramente visto também na telemetria, vamos ver juntos, porque nos mostra exatamente que Max foi muito mais esperto que Norris naquele ponto, e é um ponto onde Norris teve dificuldades várias vezes. Vamos ver aqui os dados. Aqui vemos a largada, a reação dos pilotos na partida. Vemos que Max teve um tempo de reação muito curto de 3,07 segundos, enquanto Norris 3,21. Então já há 14 milissegundos de diferença, mas ok, pouca coisa. Mas de qualquer forma, já há esse tempo de diferença entre os dois pilotos. Além disso, chegando à frenagem da curva 1, vemos que Norris freia mais forte. Neste caso, a parte 100 é a aceleração, 0 é quando você freia. Vocês veem que Norris freia mais à frente que Verstappen, mas a trajetória é muito menos ideal. Ele quase esquece de frear, na minha opinião, naquele ponto, permitindo que Verstappen passe. Aqui está. Esta é a linha, entre outras coisas, da telemetria que nos mostra que Norris freia muito mais à frente do que Verstappen. E ali ele erra a frenagem e Verstappen aproveita para ultrapassar. É um erro ingênuo, na minha opinião, pessoal. Esta não é a primeira vez que Norris erra a largada e não é a primeira vez que Verstappen aproveita. Na minha opinião, são pequenos erros que acabam empatando até mesmo em um campeonato. Claro que isso não foi o que causou a maioria dos problemas, porque ele foi desclassificado e a desclassificação pesou mais para Norris e também para Piastri. Olhem aqui, Norris só pensa em fechar a porta na cara de Max, o que no papel é uma ideia justa. Mas você não pode fazer isso tanto assim, considerando que depois da curva você tem uma trajetória muito ampla. Você não pode fazer essa trajetória na frenagem porque é óbvio que você vai longe depois. E quero mostrar para vocês aqui. Vocês veem que Max não consegue passar. Ele vai imediatamente para o exterior. Max é inteligente porque entende que ali ele não pode passar. Ele faz imediatamente a trajetória certa, a melhor para a curva. Já Norris fica lá. Na verdade, ele até faz um micro bloqueio. Não sei se dá para ver. Vocês veem que ele faz esse bloqueio porque chegou muito tarde na frenagem, muito por dentro. E nesse caso, vocês veem que Max consegue aproveitar e passar tranquilamente enquanto Norris vai longe. E não só. Depois ele também é ultrapassado por George Russell, sinal de que Norris realmente sofre nas largadas. Ele sofre muito. Vamos continuar. Vocês veem aqui que depois há Russell por fora que consegue passar. E a propósito disso, devemos falar também sobre a questão do Planck, porque houve muitas teorias circulando online e quero mostrar para vocês alguns artigos interessantes, outros a serem desmentidos. Vamos começar com a teoria mais interessante que trago para vocês, este artigo que descreve exatamente como a McLaren vivenciou a situação do desgaste do Planck. Desculpe, a segunda sessão de treinos livres foi interrompida pelas bandeiras vermelhas. E depois, na sexta-feira, em Las Vegas, choveu. Então não tive a oportunidade de testar o ajuste, de calibrar a altura do assoalho, devido às sessões de treinos livres quase inúteis para testar essas modificações no setup. Então esta é a justificativa da McLaren. Obviamente, isso não faz sentido, porque todos os outros pilotos conseguiram ajustar seus carros corretamente para a corrida, e então a McLaren disse: descobrimos o problema durante a corrida. Quando vimos a indicação no pré-corrida, então nas voltas de reconhecimento pré-corrida, quando você vai se posicionar no grid, e então perceberam que tinham esse problema nos carros, nos seus McLaren. Vamos continuar, e aqui vemos a diferença no ritmo de corrida, diferença entre Lando Norris, Verstappen e Russell, e vemos claramente como o ritmo de corrida de Norris
aumenta consideravelmente no final, porque dizem para desacelerar, para evitar desgastar muito o plank. Você tem a diferença com, por exemplo, Racon-Roussel, que o ritmo de corrida é muito constante e aumenta sim devido ao consumo dos pneus, mas não tanto pelo plank. A linha azul, por outro lado, é a de Verstappen, que é usada como referência. E vemos que, de facto, durante a corrida Norris teve em um certo ponto em, digamos, sem esperar, uma queda no ritmo de corrida, mas não foi uma queda devido à degradação dos pneus, mas sim uma queda devido à desaceleração que a McLaren mencionou, justamente por causa do plank. Então, de fato, o ritmo dele, digamos, caiu, diminuiu porque a equipe lhe disse para fazer. Devemos fazer tudo o que podemos para tentar evitar ter esse problema com o plank. Vimos então que quando ele trocou os pneus, Norris ganhou sobre Russell e depois chegou na zona de DRS e ultrapassou Russell. E também lá houve uma instrução um pouco confusa porque a McLaren disse para ele ir atrás de Verstappen, mas depois disseram para desacelerar após passar Russell e depois em um certo ponto disseram para desacelerar devido ao... eles chamaram isso de problema de combustível, no sentido de que não conseguiriam terminar a corrida porque estavam com pouca gasolina. Mas obviamente o problema não era esse, era o problema do plank. Em resumo, podemos dizer que a McLaren não lidou muito bem com essa situação. Também porque Norris estava ciente do problema com o plank, ele sentia muito porpoising. Bit of porpoising still, so it was very difficult to just get that confidence at all to go flat. And for the most of qualifying, my biggest loss was just the last kink. Isso é depois das qualificações, quero deixar claro. Aqui também eles mostram uma imagem, vou mostrar rapidamente, que é Norris durante os treinos livres 1 e 2, onde ele tem muito porpoising. É bem claro que ele tem muito porpoising. Quantas faíscas há que chegam ao fundo? Aqui estamos nos treinos livres 2 e Norris ainda tem muitas faíscas no fundo, o fundo se choca bastante com o asfalto. Aqui já podiam entender na McLaren que tinham esse problema e aí com o plank podia-se desgastar demais. Ele fez muitas faíscas aqui e na volta de reconhecimento, então antes da corrida, e já se via que o carro estava com o mesmo acerto das práticas livres 2, então tinha muito porpoising e Norris também havia reclamado do problema. Após as qualificações, eles tiveram esse problema durante todo o fim de semana e nunca mudaram o acerto. Portanto, este é um problema grave, porque vimos que no Brasil eles removeram qualquer sistema que aumente o calor na área do plank. Então, nas áreas onde é medido o consumo do plank, onde há essas placas de titânio, onde todas as medições são feitas, e isso significa que a McLaren se encontrou inesperadamente consumindo demais o plank, porque não podia usar esses dispositivos para as placas de titânio que foram banidos do Brasil. Esta é uma teoria que surgiu, vou contar, depois de analisar várias vezes o fundo, o plank de Norris, e eles tiveram resultados contrastantes. E a mim esta pessoa reclama e diz: se houve resultados contrastantes entre uma medição e outra, significa que não era preciso, ou seja, que o dispositivo deu resultados diferentes e há manipulação porque é necessário considerar o resultado correto. Essa teoria está completamente errada, quero deixar claro, mas circulava um pouco online, no sentido de que são feitas várias medições por vários motivos, obviamente porque várias medições são feitas e depois a média é tirada, esse é o valor efetivo que é considerado. Outra coisa é que, obviamente, há também uma mudança em termos de calor na área do fundo e na área do plank. Então as medições são feitas várias vezes também porque as condições ambientais mudam. Então a espessura do desgaste do próprio plank também muda porque ele se expande. E com calor se expande, enquanto com uma temperatura mais fria, ele encurta. Em resumo, há várias variáveis a serem consideradas quando essas medições são feitas, que obviamente os técnicos delegados da Federação consideraram, juntamente com os técnicos da McLaren. Portanto, não há teoria da conspiração, as medições são feitas após cada corrida e esses aspectos são levados em conta todas as vezes. Há também quem falou sobre o Bahrein, que disse: então, isso explica todas as faíscas no Bahrein vistas do fundo da McLaren? Pode ser, vou mostrar esta imagem aqui, muito interessante, mas... esta é uma teoria no sentido de vejam quantas faíscas saíam do fundo e também vejam este efeito porpoising e este bottoming pesado na parte traseira da McLaren. Então, outras equipes têm menos bottoming comparado à McLaren, menos porpoising, também um pouco devido à estrutura do chassi que possuem e à absorção cinemática das suspensões que ocorre com este fenómeno aerodinâmico.
Mas também devemos dizer que não podemos atribuir essas faíscas apenas ao fato de que eles usaram esses blocos de titânio mais largos porque estavam aquecidos. É uma teoria, é considerável, não é dito que seja verídica, ou seja, não temos a prova certa disso. Certamente vimos várias vezes este ano diferentes equipes, McLaren e Mercedes, lembro-me de todas que várias vezes tiveram mais bottoming e mais porpoising em comparação com outras equipes, especialmente em curva, nas curvas rápidas. Então isso significa que estava tocando muito fundo lá. Quando é necessário ter muita carga dinâmica, portanto, é necessário ter um carro mais baixo nesses momentos. E era estranho, a gente se perguntava, caramba, tem tanto bottoming que vão desgastar mais o plank. Mas não, portanto, é certamente um aspecto particular a ser considerado, mas repito, pode ser também uma estrutura de chassi diferente ou uma resposta cinemática diferente também da suspensão. Vemos a diferença? Estes são os pontos à esquerda, os pontos atuais, 366 para Verstappen, 390 para Norris, 366 para Piastri. E estes são os possíveis resultados para ver Max Verstappen campeão do mundo. E vemos que ainda temos uma sprint race no Qatar, uma corrida normal no Qatar e uma corrida em Abu Dhabi. Se Verstappen vencer a sprint race, vencer a corrida no Qatar e vencer a corrida em Abu Dhabi, para Norris não ser campeão, Norris deve chegar em segundo na sprint race no Qatar e chegar em sexto na corrida no Qatar e chegar em segundo na corrida de Abu Dhabi. Portanto, se eles terminarem em 1 grau, 2 graus, 3 graus na sprint race do Qatar, Norris deve chegar em 6 graus e 2 graus em uma corrida para que Verstappen seja campeão. Espero ter-me explicado. Caso contrário, mostro outro gráfico interessante que nos mostra outro cenário. Estes são os pontos atuais, sempre à esquerda, e estas são as várias possibilidades. Verstappen vence a sprint race no Qatar, Norris fica em segundo, Piastri em terceiro, e depois vemos que, se não me engano, Norris chega em quarto. Desculpem, terceiro em uma corrida e quarto em outra corrida. Sim, terceiro em uma corrida, se chegarem terceiro em uma corrida e quarto em outra corrida, eles chegam com pontos iguais, mas chegando com pontos iguais, tendo Max mais vitórias, ainda assim, Verstappen seria o campeão do mundo. Portanto, no caso de Max vencer tudo e Norris chegar em terceiro e quarto em uma corrida e chegar em segundo na sprint race, chegando ainda com pontos iguais, Verstappen é o campeão do mundo porque venceu mais corridas na temporada, então. Dito isso, vamos falar de Lewis Hamilton, porque antes da corrida Lewis Hamilton fez um rádio muito interessante. Vamos ouvi-lo juntos. Um rádio motivacional. With every challenge there's an opportunity, lads. So when you're looking way up there, just see it as a challenge. I'll do my best to come through, make up for it. So always understanding and please support it. Yeah, understood. De qualquer forma, Lewis Hamilton diz, com todos os desafios, sempre há uma oportunidade. Quando olhamos lá em cima, sempre vemos apenas desafios. Mas no final, farei o meu melhor para tentar enfrentar esses desafios e superá-los. Obrigado por toda a compreensão. Obrigado pelo apoio que vocês me dão. Enfim, é uma mensagem para dizer que estamos enfrentando muitos desafios, estamos enfrentando um período negro de crise. Apesar disso, vou dar o meu máximo para tentar superar esses desafios, ir além e tentar vencer junto com vocês. Esta é um pouco a mensagem de Hamilton que ele envia à equipe. E, na minha opinião, ele esperava um pouco mais de apoio da equipe, uma reação também emocional. Lembramos como na Mercedes Toto Wolff apoiava Hamilton, o tranquilizava antes da corrida, depois da corrida. Não era só o Bono que falava com ele, que aliás é o Bono pessoal, ele dava muito apoio a Hamilton, o ajudava emocionalmente, quase agia como psicólogo, podemos dizer, e além disso também o ajudava com detalhes técnicos, com correções na pista no nível de pilotagem, de estilo de pilotagem. Enfim, era realmente um treinamento que Hamilton recebia constantemente, apesar de já ser campeão do mundo. Ou seja, apesar de ser um campeão do mundo, Hamilton é uma pessoa muito humilde também em sua abordagem na pista. E na minha opinião, essa transparência, essa comunicação falta na Ferrari. Ou seja, falta o fato de ser compreendido plenamente a nível humano e também a nível de condução. Falta uma orientação interna da equipe. Parece que neste momento Hamilton é o próprio guia da Ferrari, mas na Mercedes ele tinha mentores como Toto Wolff e também como Bono, que o ajudavam a permanecer na Mercedes e enfrentar todos os desafios e momentos difíceis. E essa orientação interna falta na Ferrari, na minha opinião. É um pouco disso que
Por isso vejo um pouco um Hamilton em dificuldade neste momento, além obviamente do fato de que ele tem dificuldade em guiar o carro, tudo do ponto de vista técnico, mas também a nível humano vejo um Hamilton um pouco desorientado, por assim dizer. É um resultado terrível. Falando da corrida de ontem, não há nada de positivo que possamos tirar de hoje. Estamos pelo menos perto do fim. Estou olhando para o final da temporada, mas não olho para a próxima, não olho para 2026. Atenção a este ponto porque é fundamental. Ou seja, Hamilton não quer ver como será em 2026. Na minha opinião, esta é uma declaração um pouco emocional. Vimos várias vezes este ano Hamilton dizer: não estou à altura da Ferrari. É não, a Ferrari, se olharmos para Leclerc. O carro também é bom em algumas condições, eu não consigo aproveitá-lo ao máximo. Muito frequentemente, ele tem essas reações um pouco emocionais, diminuindo a si mesmo e dando mais mérito à equipe, se quisermos, ao carro ou aos outros que conseguem fazer melhor que ele. Um pouco desanimado, veja. Mas neste caso também esta declaração não devemos tomá-la ao pé da letra. Ele sempre faz assim, começa com um objetivo, como no início da corrida, enfrentar todos os desafios, superá-los. Obrigado pela compreensão, vamos conseguir, muito motivacional. E então chega ao final da corrida, talvez com um resultado não muito positivo, e ele começa a reclamar mais e fica um pouco mais desanimado, até mesmo para os anos seguintes. Ele é a referência da equipa apenas em termos de números de estatísticas, é um 7 vezes campeão mundial, por isso. Mas em termos de resultados na pista, Leclerc está colocando as rodas na frente dele objetivamente. Portanto, esta é uma situação difícil de gerenciar. Quando Hamilton tem um momento em que está desanimado, tudo bem. Mas quando são muitas situações, muitos momentos em que você vê um piloto que fica tão desanimado no final da corrida, depois de um tempo, ele também pode perder a paciência, perder a vontade de tentar e talvez até decidir interromper sua carreira. Portanto, atenção a isso também. Não quero ver isso acontecer. Mas quanto tempo pode durar essa montanha-russa de emoções, se quisermos? Aqui, como ele sempre dizia, não vou desistir, farei de tudo para voltar a ser eu mesmo, ser o piloto forte, campeão, e depois ele diz, tudo está piorando. Em suma, vemos essa alternância de emoções que não é boa para Lewis e nem para a equipe, porque afinal é um balanço que é sempre uma montanha-russa de emoções que para um piloto não é bom. Um piloto deve ser constante, deve ter sempre uma mentalidade de campeão, como Verstappen também tem. Verstappen nisso, na minha opinião, é até mais forte que Lewis em algumas situações e consegue arrastar a equipe com ele. Lewis, por outro lado, precisa de uma equipe que o apoie mais no crescimento, enquanto Verstappen é o homem da equipe, ele é o homem que puxa todos. Aliás, se você colocar alguém no comando, como Christian Horner, ele quase entra em confronto com Horner, ele não consegue lidar com uma pessoa que está no comando. Veja, de fato, vimos os confrontos entre Verstappen, Jos Verstappen e até mesmo o próprio Christian Horner que ocorreram e isso levou à saída de Horner da equipe. Horner, que é uma figura-chave na Red Bull há muitos anos, portanto, essa é também uma situação a ser considerada. Dito isso, quero falar sobre Christian Horner. Para lhes contar isso, a última coisa muito importante, ele poderia substituir Andy Quell, que atualmente é o chefe da equipe Aston Martin. E atenção que ele poderia assumir esse papel. Sabemos que em julho ele deixou a Red Bull e poderia assumir esse papel na Aston Martin depois de completar seu período de gardening leave e, além disso, poderia ter também ações da equipe Aston Martin. Porque isso foi dito sempre por Christian Horner. Quando eu voltar para a Fórmula 1, quero voltar como chefe de uma equipe, como fez também Adrian Newey, que adquiriu ações da própria Aston Martin. Então ele também quer fazer a mesma coisa, ter ações da equipe, porque quer senti-la sua, como Toto Wolff também fez. Então essa é uma decisão de Horner e veremos se ele irá para a Aston Martin e será obviamente acompanhado por Alonso. Leclerc poderia chegar no futuro, caso ele se canse de correr pela Ferrari e queira tentar obter resultados diferentes. E atenção a isso, porque Alonso, na minha opinião, poderia trabalhar bem com Horner, porque Alonso é um piloto diferente de Verstappen. É um piloto que precisa de orientação, me lembra até os tempos de Briatore. Ele precisa de um companheiro, de uma figura-chave dentro da equipe que ele respeite e que o acompanhe rumo a vencer o título. Portanto, isso aí, Alonso, é um pouco um meio termo entre Hamilton e Verstappen, do meu ponto de vista. E a propósito de Alonso me fez rir muito. Este é um encerramento que quero fazer. Ouvimos declarações de Alonso que, após a corrida em Las Vegas, disseram-lhe isso.
Depois a gente recomenda. Takes from you, I've written down some of them because you gave us something great to watch. Do you enjoy it out there at least? Really? Yeah, you did some nice overtakes today. I think I did one only, so Well, I've got an S on the end of overtakes. Lovely fantastic. overtakes tonight. I hope you enjoyed it because I And did I've got one. unlucky with the VSC as And well. apparently it was on TV, so yeah, lucky for me. Enfim, Alonso diz, eles dizem para ele, você fez algumas boas ultrapassagens hoje na corrida. E ele disse, sério, acho que fiz apenas uma. Ah, sim, mas foi uma bela ultrapassagem, diz a entrevistadora. E ele diz, ok, bom, estou contente que tenham apreciado. Aliás, sei que também foi visto na televisão, então foi muito sortudo. Isso para dizer o quanto Alonso é natural, espontâneo e contrasta um pouco com a Fórmula 1 atual que muitas vezes tenta criar situações espetaculares, como dizer para ele, uau, você fez muitas ultrapassagens. Uma pequena bajulação, se quisermos, para Alonso. Por outro lado, Alonso é muito direto e isso me agrada porque ele permanece como um bastião, Alonso, da Fórmula 1 do passado, aquela um pouco mais verdadeira, se me permitem usar esse termo, e também mais tradicional. E por isso gosto quando o Alonso se comporta dessa maneira, porque me lembra um pouco também o Kimi Raikkonen do passado, um pouco mais direto, verdadeiro, que diz as coisas como são, e por isso queria compartilhar essas declarações de Alonso com vocês. Dito isso, digam-me a sua opinião nos comentários sobre o Mundial, sobre a McLaren, que não sabia do consumo do plano, toda a questão do ajuste que mencionamos e sobre o confronto com Verstappen, a freada na curva 1, etc. Digam-me também a sua opinião sobre a situação de Lewis Hamilton, tanto a nível emocional quanto para o futuro. Declarações sobre 2026. Christian Horner, que irá substituir Andy Cowell na Aston Martin. Então também a situação da Aston Martin. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, se vocês gostam dos vídeos, deixem um like, inscrevam-se, ativem as notificações. Assim vocês me mantêm sempre atualizado sobre todas as notícias relacionadas à Fórmula 1 e à Ferrari. Aqui é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.